Olá, está começando mais um Ligado em Saúde. Você já deve ter ouvido falar sobre a importância da medula óssea. Ela produz células sanguíneas vitais para o nosso organismo e, por isso, é imprescindível que esteja funcionando bem. No programa de hoje, vamos falar sobre uma doença causada pela falência desse órgão, a aplasia de medula óssea, uma doença rara e que tem no transplante uma das principais apostas de tratamento. Para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos a doutora Jane Dobbin. Ela é chefe do Serviço de Hematologia do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Olá, doutora, como vai? Tudo bem, Juliana? Tudo bom? Tudo bom. Doutora, antes da gente falar sobre a aplasia de medula óssea, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a medula óssea, sobre a importância desse órgão para o nosso organismo. Certo. Juliana, você até definiu bem o que seria a aplasia de medula óssea. O papel da medula óssea é justamente formar as células do organismo no tecido sanguíneo, ou seja, o indivíduo evitar de ficar anemiado porque ele está produzindo hemácia, ele produzir leucócitos, que é a célula responsável no sentido de dar uma defesa para ele. Ele vai formar plaquetas, que é responsável pela coagulação também. Então, vamos dizer assim, essa importância da medula óssea. E a aplasia medular é justamente a parada de maturação dessas células, parada de fabricação das células sanguíneas. Mas ela necessariamente ocorre em razão de uma falência de medula óssea, necessariamente? Isso é corroborado pelas alterações genéticas que tem nessa célula-mãe. Outro fator seria talvez uma imunossupressão muito grande, isso também é corroborado, fortalecido pela situação de medicações imunossupressoras, que vai restaurar a medula óssea, né? E uma teoria um pouco mais frágil, que não tem tanto embasamento ainda, que seria, vamos dizer assim, alguma alteração do ambiente da medula óssea, ambiente medular. Qual é a incidência dessa doença no nosso país, doutora? É muito raro. Vamos dizer assim, na literatura universal, das publicações médicas, né, vamos dizer assim, é uma média de 2 a 4 indivíduos em 1 milhão de habitantes. O único trabalho publicado que tem no Brasil é em Curitiba, que bate com a literatura, que são 2,4 pacientes para cada milhão de habitantes. Mas, a princípio, qualquer pessoa pode desenvolver uma aplasia medular? Qualquer pessoa pode ter, qualquer idade, tanto pode ser adquirida como também constitucional, Qual é a ou seja, diferença? genética. Qual é a diferença, doutora? O indivíduo já nasce com a doença. Já nasce com a doença, é uma alteração genética dele. Um dos exemplos importantes é a anemia de Fanconi. É uma aplasia medular genética de Fanconi, que é a aplasia de Fanconi, né? E pode ser adquirida também. Então, isso pode ser em qualquer faixa etária, mas o pico... Ou seja, crianças também podem ter. O pico entre 2 e 10 anos de idade e depois um segundo pico acima de 65 anos de idade. Tem alguma relação entre aplasia e leucemia? Eu digo, alguma não é relação, mas alguma semelhança entre essas duas doenças? Vamos dizer assim, a semelhança pode ser até na forma de apresentação, que o indivíduo chega anêmico, como é que seriam os sinais e sintomas dele? Justamente porque ele não produz essas células, ele vai ter uma facilidade de hemorragia, então ele vai estar com equimoses, hematomas, vai estar também com predisposição à infecção, né? Então, os sintomas são muito semelhantes. Agora, a anemia de Fanconi, por exemplo, a aplasia que é constitucional, genética, ela pode evoluir para uma leucemia aguda. É extremamente raro, mas isso pode acontecer também. Então, é assim que a pessoa desconfia que está com uma aplasia, através dos sintomas, como uma leucemia? O sintoma nesse aspecto, elas são semelhantes? O sintoma é idêntico. Agora, a leucemia é uma doença maligna, é câncer, a aplasia não é. Uma doença benigna, mas de evolução maligna, vamos dizer assim, porque é uma doença extremamente grave. Então, na verdade, quando uma pessoa chega com esses sintomas, é preciso que haja um diagnóstico para diferenciar, inclusive, da leucemia. Diferenciar, é um diagnóstico diferencial. E vamos dizer assim também, a aplasia é uma doença, um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir determinadas doenças, por exemplo, leucemia, até metástase para medula óssea também, porque também pode dar essa alteração, porque o exame é feito como? No exame de sangue. Você faz um hemograma, a leucometria está baixa, a leucometria que o normal é 5.000 a 10.000, pode estar com 100 leucócitos, 200 leucócitos.
A plaqueta 5.000, muito baixa também. Então, no hemograma de rotina, isso é visto. Agora, a aplasia pode ser severa, fulminante e a mortalidade alta nesses casos, mas pode ser indolente também. Então, às vezes, o paciente está com 200 leucócitos, muito anêmico, foi o que chamou a atenção para ele, está muito anêmico, pode estar com equimose e não estar sentindo nada. Pois é, é possível que a pessoa fique quanto tempo Ele vai se adaptando. Quanto tempo, doutora, é possível ficar com esses sintomas sem perceber? É difícil porque quando o paciente chega para você, você não sabe a história dele. A história dele é de que ele está pálido, mas ele não está se sentindo mal. Mas é claro, também tem os pacientes que estão sentindo palpitação, cansaço aos pequenos esforços. Então tem também a síndrome anêmica, né? Que faz com que ele vá ao médico até por causa desses sintomas. E a partir do momento que esse diferencial é realizado, esse diagnóstico é feito, o que precisa ser feito, doutora? Quais são as opções de tratamento para uma pessoa que descobre que está com aplasia de medula óssea? Primeiro o diagnóstico é feito pela biópsia de medula óssea. É um exame com anestesia local, você tira um fragmento da medula óssea e vai para a histopatologia. E o que acontece nessa medula óssea? Ela está muito empobrecida com as células que vão fabricar as células maduras. A medula óssea está praticamente, vai mostrar apenas tecido gorduroso. É diferente da leucemia. A leucemia, o paciente pode estar com essa apresentação no hemograma, com alterações no hemograma, no sangue periférico, mas a medula óssea dele está totalmente filtrada por células leucêmicas, até uma medula cheia. A aplasia é uma medula vazia, ela não tem célula, não está fabricando. Ou tem uma pobreza muito grande de célula, né? Então, aí vem a classificação da aplasia. Ou ela é muito severa ou moderada. A moderada você pode, em termos de tratamento, até primeiro fazer o diagnóstico. É uma aplasia adquirida, seja por fatores ambientais. A maioria você não conhece a causa. Sim. Mais de 90% você não conhece por que o paciente aconteceu aquilo na medula óssea dele, você não tem a causa, né? Então, você tem que, se você descobrir uma causa, a primeira coisa é afastar o agente causador disso. Foi uma medicação, foi uma radioterapia, uma coisa qualquer, porque isso também tem como iatrogenia, né? Que a gente chama quando é um efeito colateral de uma droga. Então, afastar a causa. Se é uma aplasia muito discreta e não é genética, não é constitucional, porque se é um paciente jovem, você tem que fazer obrigatoriamente a genética desse paciente. Se tiver alterações, você vai classificar qual é a aplasia dele constitucional. Se for adquirida, então você vai deixar esse paciente apenas com suporte clínico, hemoterápico, é transfusão de hemácia, é transfusão de plaqueta, e, vamos dizer, no paciente que não tem indicação de transplante de medula óssea, seja pela idade, seja porque não tem doador, e a gente prefere não fazer o transplante do doador não aparentado. Pois é, eu ouvi falar que nesse caso, diferente da leucemia, nesse caso parece que os familiares seriam os doadores mais importantes, né? Os preferenciais mesmo. É, o ideal. Então, numa aplasia grave, num jovem, por exemplo, o transplante aparentado do irmão totalmente compatível, a chance de reverter esse quadro é de 90%. É muito alta. E quando é de um não aparentado? De não aparentado é mais baixo, de 40%, 50% mais ou menos. Então, o que a gente prefere fazer quando é, vamos dizer, de causa desconhecida que pode ser imunológico? A gente usa medicações imunossupressoras, que é ciclosporina, corticoterapia, mais a timoglobulina, que isso também dá uma resposta muito boa de praticamente 70% a 75% de reverter o quadro, sem o transplante. Agora, se depois do diagnóstico isso não for feito prontamente, como que essa aplasia evolui? Vamos dizer, ele falhou, não tem doador, não acha doador, falhou o tratamento, quadros infecciosos que vão se agravando e, lamentavelmente, é o caso quando a gente perde o paciente. Agora, doutora, dada a informação de que o transplante seria, então, uma das alternativas de tratamento, acho importante a gente finalizar esse programa falando sobre a importância da doação de medula óssea, né? Que mensagem você deixaria? Sem dúvida. Hoje a gente está, mais ou menos, no Brasil, está fantástico, realmente. O povo brasileiro é fantástico nesse sentido, é muito solidário. A gente até pensa, às vezes ele está emocionado porque é novela, é um filme. Não, na hora que você chama, ele se apresenta. Isso é fantástico. A gente está assim, com mais ou menos 1,5 milhão de doadores no Brasil.
Então, a gente está conseguindo achar doadores para os nossos pacientes, né? Mas o ideal é que a gente tenha mais de 2 milhões. Quanto mais é melhor, né? 2,5 milhões seria o ideal daí para cima. Então fica o chamado para os nossos chamado, telespectadores. sem dúvida nenhuma. Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Foi ótima entrevista. Muito obrigada pela presença. Obrigada. O tema do nosso programa de hoje foi uma sugestão da Maria Emília, que mora em Mafra, Santa Catarina. Participe você também do Ligado em Saúde. Mande sugestões para o nosso e-mail, ligado@canalsaude.fiocruz.br ou ligue 0800 701 8122. A ligação, você já sabe, é gratuita. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!